Olá pessoal, conforme foi dito anteriormente, eu vou tentar demonstrar para vocês na prática as funcionalidades do sistema. Então a gente trabalha com a captura de NFE, CTE e NFS. Captura de NFE e CTE não tem muito segredo, o processo é bem comum, entre todos os sistemas que existem hoje no Brasil, que é através da manifestação do destinatário. Então, o sistema tem um processo automático de captura desses documentos. Então, quando eu falo de manifestação, eu estou falando aqui dos eventos de ciência, confirmação, recusa ou desconhecimento. Tudo isso aqui de forma automatizada pelo sistema. Então, a captura do XML se dá através da ciência da operação. O sistema faz essa ciência e eu configuro de quanto em quanto tempo ele vai acessar o governo federal para fazer essa captura, essa ciência, e a partir desse momento o governo libera o download do XML para a gente. E a partir desse momento eu começo a controlar aqui o tempo que eu tenho, o prazo que eu tenho para finalizar esse processo de manifestação, que basicamente seria a confirmação, recusa ou desconhecimento. Tá? Com relação à manifestação de frete, basicamente da mesma forma, a diferença é que eu não tenho essa complexidade toda de ter que fazer ciência para conseguir baixar o XML. O XML já é liberado por parte do governo. Então, o único evento que foi liberado até o momento para o frete é a recusa, a prestação de serviço em desacordo. Então, todas as manifestações estão disponíveis dentro do sistema. Ciência e confirmação de forma automática, por conta do vínculo que a gente tem com os RPs. Eu consigo, após a captura da nota, eu consigo identificar se o documento já está escriturado ou não e fazer esse vínculo. Quando eu falo de captura de nota de serviço, é onde a gente tem o maior problema hoje no Brasil, por conta da limitação do acesso à informação. Hoje não existe um repositório nacional ainda estruturado e que o tomador possa acessar e baixar as notas de serviço emitidas contra ele. Nesse sentido, o que a gente tem hoje? A gente depende de cada município no Brasil disponibilizar o seu próprio web service de captura de documentos fiscais. Então, nesse sentido, a gente já encontrou aí, espalhados pelo Brasil, em torno de 1000 municípios com esse recurso de web service, onde eu posso, de tempo em tempo, de forma automática, capturar essas notas emitidas contra o seu CNPJ. Eu estou abrindo aqui as configurações do sistema para dar alguns exemplos de alguns municípios dentro desse rol de 1000 aí, que tem essa possibilidade, tá? Vou abrir a lista de municípios. Então, a gente tem alguns aqui, Adrianópolis, Água Doce, Aguaí, Águas de Chapecó, são municípios dentro desse lote de 1000 cidades, até o momento que a gente descobriu, que tem web service. Então, de tempo em tempo, eu consigo acessar esses municípios e localizar notas emitidas contra as empresas do grupo CNPJ através do certificado digital. Os municípios que não têm web service, é aí que a gente tem um grande problema hoje no Brasil. A gente vai depender da leitura do PDF. Então, eu preciso que o prestador encaminhe o PDF, assim que ele emite a nota, para o e-mail de vocês. Este e-mail a gente vai configurá-lo aqui dentro da ferramenta e eu vou entrar nesse e-mail de tempo em tempo para capturar esses documentos, seja XML, GNFE, CTE ou até mesmo os PDFs, principalmente por conta dos PDFs de nota de serviço. E aí, nesse sentido, a gente sabe que cada município tem um layout diferente. Até o momento, nós temos uma lista de municípios já cadastrados. Eu vou exibir aqui alguns exemplos. Então, esses são todos municípios onde o layout do PDF, o formato do PDF já está cadastrado. Tá? Isso é um número que diariamente ele vai aumentando. Tá? Na data aqui dessa gravação, a gente tinha um total de 1.570 registros, municípios com layout cadastrado. Isso aumenta diariamente, porque os nossos clientes a todo momento estão recebendo PDFs de novos municípios, e isso eles encaminham para a gente esses PDFs através da abertura de um chamado junto ao nosso suporte, e no máximo 48 horas esse PDF está mapeado, está cadastrado. Então, não existe limite. O grande problema é fazer com que esse PDF chegue até vocês. Então, é um trabalho junto aos prestadores, junto à equipe interna da empresa, de ir doutrinando, orientando esses prestadores a encaminharem esses documentos. E aí, com relação ao layout, a gente consegue fazer essa tratativa. Tá?
Uma vez capturados esses documentos, eles vão cair, a princípio, nessa lista, que a gente chama de XMLs em trânsito. São documentos capturados, seja NFE, CTE ou mesmo uma nota de serviço, tá ok? O documento foi validado nesse momento e mesmo após a captura, a gente continua revalidando esse documento para detectar cancelamentos que possam ser feitos. Eu vou filtrar, fazer uma pesquisa de notas que estão, documentos que estão cancelados aqui nesse momento. Então, de todos esses documentos aqui, esses documentos que estão destacados nessa cor representam documentos cancelados. Se eu fizer uma pesquisa aqui com o botão direito, visualizar eventos, a gente consegue ver toda a sequência de eventos, né? A data e hora da autorização, data e hora do cancelamento. Esse documento foi cancelado no dia seguinte, por exemplo, porque eu verifico essas notas, continuo validando esses documentos ao longo de 30 dias após a emissão, seja NFE, CTE e NFS restrito aos municípios que têm web service que permitem essa revalidação. Quando eu detecto um cancelamento, a gente vai disparar um e-mail para vocês, a gente configura quem são as pessoas que precisam receber esse informativo de documento que foi cancelado. Importante, essa informação aqui, se estiver preenchida, indica que o documento já estava até escriturado no seu RP. Como eu tenho essa integração, eu consigo localizar o documento que eu capturei, se ele já foi ou não escriturado, eu consigo então demonstrar para vocês nesses e-mails se o documento já estava, inclusive, escriturado por vocês. Além dessa situação de cancelamento, a gente também consegue pegar eventos, como todos os demais. Carta de correção é um exemplo. Vou pegar todos os documentos com carta de correção. Então o sistema deixa identificado nessa cor em amarelo. E se eu clicar com o botão direito, obviamente, né, como qualquer documento, eu posso listar aqui, visualizar o PDF e também, quando ela tem essa marcação, visualizar a carta de correção em formato PDF. Esse documento foi capturado direto no governo, não houve necessidade do prestador ou do fornecedor encaminhar esse documento para a gente por e-mail. Tá? E uma outra situação muito importante que a gente também consegue capturar é quando o fornecedor, ao invés de cancelar a nota, ele emite uma nota de entrada, uma nota de anulação de um documento anteriormente emitido contra vocês. Quando o ANF detecta que a nota emitida contra vocês foi anulada por uma entrada feita pelo fornecedor, ele vai destacar essa nota nessa corinha azul, representando que esse documento está anulado por uma outra nota emitida pelo próprio fornecedor de entrada. E o link com essa nota de entrada a gente consegue olhar nesse relatório. Então a minha nota 28072, faturada nessa data, contra mim, foi anulada através de uma nota de entrada que o próprio fornecedor gerou na empresa dele praticamente um mês depois. Essa informação é de extrema importância para o pessoal da área fiscal, porque esse documento que foi anulado, ele não pode, em momento algum, ser escriturado assim como uma nota cancelada. E o meu sistema vai bloquear a importação desse XML. Então nós temos aqui, quando a gente fala de integração com os RPs, a gente vai ter dois níveis. Até esse momento, eu estou falando de gestão, monitoramento, armazenamento, eu não dependo da integração com o RP. A partir do momento que eu faço um primeiro nível de integração com o seu RP, eu já consigo aumentar esse nível de gestão, que é mostrar dos documentos emitidos contra o seu CNPJ, quais você já escriturou e quais ainda estão pendentes de escrituração. Isso é importantíssimo, o governo vai exigir um dia a escrituração dessas notas. Então, a partir do momento que um desses documentos for escriturado dentro do seu RP, seja de forma manual, ou seja, pela importação que a gente consegue fazer pela nossa ferramenta, ele vai conseguir fazer esse encontro. Isso acontece de forma automática, a gente configura com que frequência ele vai ficar procurando esses documentos dentro do seu RP, e a partir do momento que ele encontrar essa nota lançada, ele vai tirar desse relatório chamado em trânsito, ou seja, documentos pendentes de escrituração, e vai movimentar esses documentos para a lista de banco XML, que é o arquivo morto. São os documentos emitidos e já escriturados. Poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa de todos os documentos que foram escriturados em um determinado período, com data de entrada maior ou igual, por exemplo, ao ano de 2019. Filtrar por período, maior ou igual a 1/1, e data de entrada menor ou igual a 31 de dezembro de 2019. Ou seja, recebeu uma autuação, uma notificação para apresentar todos os documentos
escriturados no determinado período, faz essa pesquisa, todas as notas vão aparecer aqui. Aqui é a data de entrada dentro do seu livro fiscal, tá certo? Seleciono e eu posso extrair esses documentos no formato XML, PDF, por exemplo, aqui em área de trabalho, eu consigo salvar esses documentos todos, extrair de forma bem rápida, bem fácil. Se eu precisar, posso enviar por e-mail, também sem nenhum problema, posso visualizar todos esses documentos simultaneamente. Então, o acesso à informação fica bem facilitado aqui. Então, nesse momento, a partir do momento que eu consigo encontrar a escrituração, eu consigo automatizar, voltando lá no que eu comentei no início, eu consigo automatizar o processo de confirmação da operação. Eu sei quando a nota foi escriturada no CRP, seja de forma manual ou seja através da importação do XML usando o nosso sistema. E eu consigo, então, enviar o evento de confirmação para o governo e cumprir o prazo de máximos de 6 meses após a ciência finalizar essa manifestação. Então aqui eu estou falando de gestão até o momento, acesso à informação, relatórios, tudo pode ser exportado para Excel. Agora eu vou entrar numa questão um pouco mais operacional, que é o lançamento dessa nota. Já que eu estou capturando esse documento quase que instantaneamente após a emissão dele, junto ao governo, por que não antecipar o cruzamento da nota com o pedido, por exemplo, né, para as empresas que utilizam esse conceito. Nesse momento, eu não preciso ter a mercadoria em mãos para saber se o fornecedor emitiu a nota de acordo com o pedido de compras, que é a negociação que foi feita, né, o acordo que foi feito comercial. Então, o que vai acontecer? Eu tenho documentos aqui que foram emitidos contra o meu CNPJ. O processo, obviamente, pode ser todo automatizado. Aqui eu vou fazer a demonstração de forma manual. Eu poderia visualizar os itens dessa nota, quais itens eu estou comprando, o que eu estou comprando, e aqui eu já tenho o vínculo com o pedido de compras, tá, ok? Isso aqui foi selecionado de forma automática pelo sistema. Deixa eu liberar essa nota aqui para uma nova importação, só para demonstrar as opções de pedidos que a gente tem. Então eu vou entrar nos itens novamente. Então aqui ele acabou zerando. Se eu clicar 2 vezes nesse campo, o sistema vai me mostrar todos os pedidos que estão disponíveis para esse fornecedor dentro do seu RP e vai exibir aqui na tela para o usuário poder fazer essa análise. Isso aqui eu estou fazendo um processo manual, mas tudo isso pode ser automatizado. Então aqui a gente vai falar mais da parte operacional, que é a importação do XML. Então a gente tem a captura sendo feita de forma automática, o sistema fazendo essa verificação e o que a nota eletrônica conseguiu proporcionar para os clientes é antecipar a análise e a conferência da nota versus pedido. Então, imagine que esse documento acabou de ser emitido contra mim, já está nesse painel de documentos pendentes de escrituração. Vou demonstrar o processo manual, mas isso pode ser configurado para ficar de forma totalmente automática. O usuário selecionou o documento, assumiu essa nota. Nesse momento, o sistema está fazendo uma consistência, que é justamente tentando localizar esse pedido de compra dentro do seu RP de forma automática. Esse documento entrou com esse status verde indicando pedido localizado com sucesso. Essa nota estaria apta a ser já pré-escriturada. Nesse momento, imagine que eu não tenho o documento, a mercadoria fisicamente ainda, mas eu já consegui, nesse momento, analisar se a nota foi emitida conforme pedido. Se eu entrar aqui nos itens, a gente vai conseguir analisar de que forma o sistema conseguiu selecionar o pedido para cada um dos itens que compõem essa nota. Então, se eu clicar 2 vezes em cima desse campo, o sistema vai retornar para o usuário todos os pedidos que estão disponíveis para esse fornecedor dentro do seu RP. De todos os pedidos disponíveis, por que o sistema selecionou o primeiro? Porque foi o pedido que atingiu maior pontuação, um score aqui de 610. Isso indica o quê? Que esse pedido em relação ao item 1 da nota teve uma quantidade de informações coincidentes maior que os demais pedidos. O saldo desse pedido coincidiu com a quantidade da nota. O preço unitário desse pedido coincidiu com o preço unitário da nota. Tudo isso fez esse pedido acumular pontos quando foi comparado com o item 1. E assim aconteceu no item 2. Ele comparou os dados do item 2 com os pedidos disponíveis. E o pedido que atingiu uma maior pontuação em relação aos dados do item 2 foi a sequência 2. E assim aconteceu para o item 3.
Percebam que aqui existe uma informação chamada OC6033. Isso aqui é o que foi preenchido pelo fornecedor dentro da tag XPath do XML. Isso não coincidiu com nenhum dos pedidos que eu tenho no meu sistema. É um campo texto, o fornecedor pode errar o número do seu pedido. E isso não limita o nosso sistema em localizar o pedido de compra, porque ele usa uma série de comparações entre as informações do item da nota com os dados do pedido. Se o fornecedor tivesse informado aqui o número do pedido 558403, obviamente esse pedido teria uma pontuação muito acima de 600 pontos. Então, não é obrigatório que o fornecedor informe na nota o número do pedido de compras de vocês, porque eu tenho condições de localizar esse pedido utilizando outras informações, inclusive comparando a descrição do item da nota com a descrição dentro do seu item no pedido de compras. Feita essa amarração de forma automática, esse documento eu já poderia selecionar e enviar para o RP. Dependendo do RP, ele tem o conceito de pré-lançamento, né? Então, o Proteus tem a pré-nota, o Logix tem a nota tipo 7, que é material em trânsito, a gente tem o Senior, que é uma nota digitada, a gente tem o DataSul, que é uma nota ainda que fica faltando a atualização. Existem vários RPs que têm esse conceito de pré-lançamento, né? Eu consigo vincular o pedido, analisar a nota com o pedido, está tudo certo, deixo esse documento pré-escriturado. Quando chega a mercadoria fisicamente, eu faço a conferência da mercadoria física, obviamente, e aí, estando tudo ok, eu sigo o fluxo dentro do RP. Proteus, com a classificação da nota, com o Senior, fechamento da nota, e assim cada RP tem a sua tratativa. Tá? Nesse caso aqui no Proteus, selecionando o documento aqui, clicando aqui, eu estaria gerando a pré-nota. O mesmo aconteceria para uma nota de serviço, sem nenhuma diferença. Tá? Inclusive aqui eu consigo extrair todos os impostos que estão destacados na nota. Eu faço uma conferência, obviamente, em relação às alíquotas. Eu posso editar essas informações aqui dentro do sistema. Caso venha algo errado, é claro que o ideal, o fiscalmente correto, é a gente solicitar uma nova nota fiscal para o fornecedor, mas a gente sabe que os percalços que a gente enfrenta no dia a dia, às vezes isso não é possível. Então, a gente pode aqui editar os impostos que estariam destacados dentro desse documento. E da mesma forma, eu poderia aqui selecionar pedido de compra para qualquer item. Posso quebrar essa nota em vários itens, inclusive, né? No primeiro momento, ela vai entrar sempre no item só, mas eu poderia aqui tranquilamente quebrar essa nota em vários itens. No caso, esse fornecedor, especificamente, eu não tenho nenhum pedido na minha base, e aí, caso eu não encontre o pedido, eu poderia, daqui da minha ferramenta, acionar o setor de suprimentos, ou o setor responsável pela criação desse pedido, e avisá-lo, por exemplo, que não tem pedido, ou que tem pedido, mas o saldo está insuficiente, o preço não coincidiu. Lembrando sempre, eu estou fazendo todo esse trabalho antecipadamente à entrega física da mercadoria. Então aqui eu poderia abrir um chamado, junto ao setor, por exemplo, de suprimentos, alertando os suprimentos de que não foi localizado pedido de compras. E eu abro um chamado para a área responsável. O setor de suprimentos vai ter um acesso específico só aos chamados, ele vai começar a receber um alerta no canto da tela, uma notificação de tempo em tempo de que tem chamado para responder, recebe também por e-mail a informação de que ele tem que entrar na nossa ferramenta e responder um chamado aberto pela equipe ali fiscal. Ele seleciona, ele consegue ver os itens, consegue visualizar o DANF dessa nota, assume o documento, e aqui com o botão direito entra nos itens, ele vê qual foi a observação colocada e responde o chamado. Com a resposta dada pelo setor de suprimentos, a área fiscal consegue dar sequência no lançamento da nota de acordo com a orientação. Existem relatórios, onde ele pode visualizar os chamados abertos, por exemplo, de um determinado período, visualizar o status, se já estão encerrados, se ainda estão em andamento. Aqui eu tenho todo o histórico, data e hora que foi assumido, data e hora que foi finalizado esse chamado, junto ao setor de suprimentos, enfim.
e aqui todas as informações necessárias. Dependendo do processo da empresa, a gente pode acrescentar um módulo de portaria e contagem, que seria o quê? Recebi, a nota foi capturada, vinculei essa nota com o pedido, ou houve divergência, acionei o setor de suprimentos, o suprimento me retornou. Ao invés de deixar esse documento, por exemplo, prenota ou mandá-lo já escriturado para SAP, até porque não posso fazer essa escrituração, efetivar essa escrituração porque eu não recebi mercadoria, eu poderia despachar essa nota depois do vínculo com o pedido para a área de portaria. Quando o caminhão chegasse, né, o fornecedor chegasse com o caminhão para fazer a entrega da mercadoria, o pessoal da portaria faria a consulta da nota fiscal, faria a liberação dessa nota. Ele liberaria o caminhão para entrar, o caminhão seguiria até a doca do almoxarifado para descarregar. Lá no almoxarifado, o pessoal do almoxarifado teria acesso a essa tela de contagem física, eles estariam vendo aqui o documento, a nota fiscal, né, do qual é o fornecedor que está chegando, selecionaria esse documento e faria a contagem aqui. A partir do momento que é feita a contagem, essa nota, se não houver nenhuma divergência entre a quantidade contada e a quantidade da nota, esse documento vai para o RP. E ele pode ir, por exemplo, no caso do Proteus, pode ir já classificado de acordo com a configuração que eu posso fazer aqui dentro do sistema, por exemplo, dessa forma. Toda nota que chegar com CFLP 5916, eu indiquei que é para entrar com a TES, por exemplo, número 4. Então, ele seguiria o fluxo dentro do ANF, captura, vínculo com pedido, análise do pedido, envia para a portaria libera a nota, libera o caminhão quando chega para descarregar, vai para a contagem faz isso às cegas, não deu divergência. Nesse momento, se eu já tenho essa configuração de TES, vamos dizer, a TES inteligente, falando no caso do Proteus, esse documento já entraria direto em documento de entrada e não precisaria passar pela parte de pré-nota. Isso acontece também, pode acontecer da mesma forma para os outros RPs. O Sênior poderia já fazer essa configuração toda e entrar já com a nota fechada, se for o caso, e assim acontece com os demais RPs. Pessoal, espero ter esclarecido e mostrado para vocês as opções que a gente tem para trabalhar dentro do sistema. Existem algumas outras funções, mas são mais ligadas ao dia a dia, mais a parte da operação. Era isso que eu tinha para demonstrar. Muito obrigado.